Bem-vindo ao Araçatuba S.A. dessa semana. É sempre um prazer enorme estar na mesa contigo, Caíto. Prazer é meu. Hoje temos na mesa o Carlos Eduardo Forastieri Filho e a Fátima Moreira Forastieri, os dois da Essencial. Agora eu vou precisar ler a colinha porque o nome é comprido. Essencial, Apoio ao Desenvolvimento Humano e Organizacional. Ao longo da entrevista de hoje nós vamos saber o que seria essa parte de desenvolvimento humano. É muito claro. E organizacional é para entender como é que isso se comporta na organização. Já ao longo da entrevista nós vamos saber muito sobre isso. Mas eu acho que uma coisa importante de um preâmbulo da entrevista de hoje é dizer que ambos tinham carreiras de sucesso dentro de empresas e resolveram sair para empreender. E lá no final, como sempre, nós vamos perguntar se valeu a pena ou não. É isso aí. Mas até o valeu a pena... Tem muita história para contar, né, Tem Rodrigo? muita história para contar. Caíto, a palavra está contigo. Tá joia. Obrigado, Rodrigo. Sempre um prazer estar aqui também. Fátima, Carlos, que prazer imenso ter vocês aqui nessa mesa. Prazer. Eu que já conheço uma boa parte acho que dessa história aí, né? Somos colegas há muito tempo. Dar as boas-vindas e começar perguntando como é que foi essa história de, como disse o Rodrigo, vocês seguiam carreiras executivas e aí resolveram empreender, não só empreender, mas empreender como um casal, então empreender juntos, né? Tem muita coisa boa e muito desafio. Como é que tudo começou? Como é que foi, Fátima, para ti? As damas primeiro. As damas primeiro. Sempre, né? Educadamente. Desde que eu me formei, eu tinha um sonho, né, de ter um negócio. Sabia que estava ligado, de certa forma, a pessoas. Eu sempre me interessei muito por gente, pelas histórias, as histórias de sucesso, né, porque me aguçavam os olhos. Você estudou administração? Não, Não? serviço social. Ah, olha só. A Legal. formação foi serviço social. E desde o meu primeiro trabalho eu fui para a área da administração. Eu falo que, na verdade, eu fui assistente social 6 meses. Né? Que daí, com 6 meses, eu fui promovida para gerente, olha só, da Unimed de Birigui, que eu nem tinha falado no nosso programa. Nossa, velho. Quando estava começando, e ela era muito pequenininha. E talvez pelo meu interesse, pelo cuidar de gente, e era uma empresa tão pequenininha, eles me promoveram e eu tive que começar... Você é natural daqui de Araçatuba? Não, minha família é de Cafelândia. Quer dizer, você caiu, a primeira vez que você caiu na região foi na Unimed de Birigui. Foi, por indicação da faculdade. Né? Legal. Saí legal, fiz um TCC bacana, aquela história. E aí me indicaram para um processo de seleção em Birigui, que eu nem sabia onde ficava. E aí vim, né, e comecei a trabalhar na Unimed, e assim começou a minha carreira. Assistente social, e aí eu tive que procurar outros cursos e realmente começar... Já partindo um pouco para a gestão aí, né? Legal. E aí, a partir daí, eu fiquei na Unimed, foi um tempo pequeno, e na época tinha um grupo de RH da região, e eu comecei a conhecer pessoas, e aí eu tive uma proposta da Pampilha para participar de um processo de seleção. E foi a Pampilha em 1994, acho que por aí. Plano real. Tudo se estabilizando no Brasil. Pampilha pequenininha, né? Aquela coisa assim começando. E mesmo assim, me chamou a atenção, porque era um processo de seleção de pessoas assim que eu admirava muito, né? Imagina, uma recém-formada, eu participava de um grupo. Aí eu cheguei e tinha aquelas pessoas que já tinham experiência de 20 anos, e pessoas que eu admirava muito assim no grupo. Eu falei, eu vou, né? E eu me lembro que eu pensei isso. Eu falei assim, eu vou para ver como é que está o processo de seleção, para aprender um pouco mais, para saber. Mas eu não imaginava que eu passaria de jeito nenhum. E aí, para minha surpresa, eu passei. E aí eu comecei uma história, né? Dentro da Pampilha. De 94 até? Até, acho que 97, por Quando aí. você sai e vai para? Coca-Cola. Coca-Cola. Aí sempre ligado A área de gestão de pessoas. De gestão de pessoas. Na Coca-Cola, né, especificamente treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento. Estado de São Paulo, né? Aí começou a minha história Área aqui em Araçatuba. comercial ou área industrial? Área comercial. Era geral. Geral. A gente cuidava do desenvolvimento de todo... Eu cheguei, era a época das fusões também. Então, era a Coca-Cola que estava se fundindo, virando o Grupo Spaipa, que, né, tinha todo um estado de São Paulo e a sede em Curitiba. E eu participei. Já se falava em missão, visão e valores, essas empresas multinacionais? Vocês já tinham que implantar isso na cabeça do pessoal? Já. Bom, aí vem uma oferta de você crescer na Coca-Cola e ir para longe. Fui para Rio Preto. A ideia era ficar um tempo em Rio Preto, ajudar a estruturar
e existia a possibilidade de eu assumir um cargo, né, bem maior em Curitiba. Já executivo. E aí eu tava assim, entre a cruz e a espada, sabendo... Calma, aí vamos saber um pouco pra gente colocar ordem cronológica. Me chamou, né? Mandou falar, né, Caíto? Não, porque depois você vai contar o que aconteceu nesse momento. Mas conta pra nós, Carlos, nessa história toda, onde é que você tava? Então, Rodrigo, eu sou de Araçatuba e eu tenho experiência profissional, passou pelo Citibank, né, na área de mercado, onde eu comecei como trainee e depois como contratado. E aí eu voltei para cá, depois de 2 anos e meio, eu voltei para cá para trabalhar numa empresa familiar, junto com meu pai. Certo. Né? E eu comecei a ver que meu negócio não era muito aquele, né, que era um negócio que não tinha muito a ver comigo. E nesse meio tempo eu voltei e eu fiquei muito tempo fora de Araçatuba, eu queria entrar na cidade para saber o que estava acontecendo. É isso mais ou menos 96, 97, 98, né? Mais ou menos isso aí. Eu falei, como que eu vou voltar? E eu fui dar aula na faculdade, né? E comecei a dar aula na faculdade, aí entrei, voltei para a cidade, né? Fiquei muito mais ativo aqui. Nesse meio tempo apareceu uma oportunidade na montagem da fábrica da Ginomoto, onde eu trabalhei com o seu Roche, que era o presidente aí, né, do projeto aqui no Brasil. Eles foram embora e eu fui trabalhar, né, nesse meio tempo eu fui para Pampilha. Certo. Né? Nesse momento, a Fátima estava na Pampilha ainda ou não, quando você foi? Não, eu entrei... Ela já tinha saído? Não, ela já tinha saído. Estava voltando. Mas eu entrei e dali alguns meses, né, amor? Alguma coisa assim, ela voltou. Certo, aí as histórias vão se encontrar aí. Aí conta essa história, você ia ser executiva na Coca-Cola. Isso. E aí eu olhava, né, para as mulheres daquele sistema, e a minha vida já como estava, né, era muita viagem, e eu era solteira, e na verdade eu tinha um sonho de ter um negócio, mas eu tinha um sonho também, um sonho primeiro da mulher, né, aquele sonho de ter uma família, de poder ter filho, e eu olhava para as mulheres do sistema todas, ou elas eram separadas, ou elas eram solteiras, as solteiras assumidas, tinha aquela que, eu acho uma delícia, e eu nunca achei uma delícia. Chegar em casa, morava sozinha por condição mesmo, assim, né? Mas não era o meu sonho, ter aquela vida solitária. E eu estava justamente em Rio Preto, assim, me questionando muito, né? Eu sentia falta, essa coisa de abrir a porta de casa, de chegar e falar, poxa, e lá em Curitiba, né? Como é que vai ser minha vida? Vai ser muito mais... viagem, vai ser muito mais intensa, né, no trabalho. Eu estava feliz com o meu trabalho, eu estava muito feliz, eu fui muito realizada na oportunidade de crescimento numa multinacional, sem dúvida nenhuma, traz muita... E o respeito, né, assim, as pessoas gostavam de mim, eu sentia isso, eu gostava delas, até hoje eu tenho um relacionamento. Foi quando... A Pampilha, né, a Beth me liga. Né? Quem é Beth? Beth, hoje ela é gestora de pessoas, e na verdade as 2 vezes eu fui para Pampilha, assim... A Beth estava deixando a área e eu já chegava. E hoje ela é gestora de pessoas. Ela me ligou, que ela e a Maria estavam conversando de novo, a empresa estava numa época de expansão e que precisavam de um profissional, né? E aquela, você tem alguém para indicar? E, né, na verdade, elas já queriam que... Saber, sim. Eu mesmo me indico. Eu falei, eu vou. Ela falou, mentira. Então, você está super bem, eu sei que você está bem, a gente tem conversado e tal. Mentira que você vem. Eu falei, vou. Sem saber, assim, de nada. Para coincidir com o teu projeto de vida, né? Então foi uma escolha ali, uma encruzilhada. Mas foi um processo, Caíto, eu tenho que ser sincera, eu sempre falo isso. Ele foi extremamente intuitivo. É lógico que houve uma negociação, eu ponderei o que eu fazia, o que eu iria fazer. Em termos de gestão, né, ficava muito próximo. Só que a Pampilha, ela mais... Bem menor do que uma Coca-Cola. Exatamente. Nós vamos ter que encerrar esse bloco de introdução, já deu nosso tempo. Mas nós vamos retomar esse assunto no próximo bloco e saber quando você teve essa volta, encontrou seu príncipe encantado, como é que foi isso daí, para a gente encerrar a introdução e partir para o bloco do mercado. Já falar um pouco mais do mercado do negócio de vocês. Exatamente. Até o próximo bloco. Até lá. Bem-vindo de volta ao Araçatuba S.A. Essa semana na mesa, Carlos Eduardo, Fátima da Essencial. Continuando, Fátima, aí você volta, você deixa tá todo mundo em casa vendo essa história de amor aí, nós precisamos vir pro negócio, mas vamos lá.
Você estava na Coca-Cola, deixou a Coca-Cola, voltou para Pampilha e encontrou o Carlos. Isso. Trabalharam juntos na Pampilha. Isso. E aí? E aí nada aconteceu enquanto nós trabalhamos, né? Juntos. Houve uma simpatia muito grande, Viraram uma parceiros. sintonia. O Carlos era da área comercial, eu da área de gestão de pessoas. E fomos amigos, né? Assim, com muitas afinidades, a gente saía muito, jantava muito, trocava muita ideia, né? O Carlos tinha um compromisso, eu na época também, né? Mas eu já olhava para ele, né? Assim, nossa, é interessante, né? Achava interessante. Você perdeu gerenciar o recurso humano. Não, mas depois ele me conta que ele olhava e achava a mesma coisa, só que eu muito discreta e ele também. E aí no ambiente profissional também, né? Às vezes com aquela... Era uma coisa que para nós dois a gente conduziu dessa forma porque a gente acreditava que era a melhor forma, né, amor? Não, e também enfim, não tinha foi possibilidade. acontecendo, não tinha possibilidade, enfim, né? E a gente foi trabalhando junto, né? Foi desenvolvendo Aí você projetos. sai da Pampilha. Aí eu saio da Pampilha. Vou para a Transen. Vai para a Transen e a Fátima continua na Pampilha. E a Fátima continuou na Pampilha mais uns anos, né? Aí chega um dado momento que a Fátima deixa e vai abrir o negócio dela. E você continua no mercado. Ela... É isso? Amor? É isso. E aí o negócio começa a dar muito certo. Aí você precisa de um gerente. Boa gestora de recursos Vamos falar que Rodrigo. Um gerente comercial. Vamos falar que ela precisa de um parceiro. Conta essa história pra gente. Então, desde que eu saí da Pampilha, né, pensava no negócio, mas não sabia muito bem ao certo o que seria, né? E aí começa meio que por acaso, porque a minha ideia não era essa empresa, né, nesse formato de hoje, continuar com negócio, gestão de pessoas. Eu queria abrir um negócio, né? Minha sogra tem confecção, chegamos a pensar em fazer alguma parceria, sim, abrir uma franquia, por aí. E aí alguns empresários, né, começaram a me convidar, Fátima, né? Sei que você saiu da Pampilha, você não quer me ajudar? Dá um apoio aqui, me ajuda aqui com isso. Isso, faz um projeto, tal. Eu tô dando um tempinho agora, tal. Mas acabava indo. E aí até que realmente assim acontece, né, algo que eu acho que foi essencial. Eu falo que depois da minha formação em metanoia, um ser novo brotou em mim, né? E aí eu estava muito decidida, né, Carlos, a realmente abrir um outro negócio. E foi quando um cliente nosso veio me pedir para fazer um trabalho, eu falei, olha, acho que nos formatos já tinha feito antes. E a pessoa me fala assim, mais ou menos, é uma história bem complicada, mas eu digo assim, olha, por que você não faz metanoia? Acho que isso vai te ajudar, isso vai deixar seu negócio mais próspero, vai fazer você enxergar as pessoas de uma outra forma. Eu fiz o que eu podia fazer, né? E agora eu acho que o negócio é com você. E a pessoa topa. E quando a pessoa topa fazer, eu não tinha pretensão nenhuma. Aí veio o Roberto, a gente tem o grupo do Lamparinar, né, na região. Né? E eu fui nesse grupo para me despedir, para falar, olha, eu vou abrir um outro negócio, vou dar um tempo agora, né? E quando, assim, no intervalo, ele falou, olha, que legal, né? Sua cliente vai fazer lá, vamos fazer um trabalho em parceria, né, com ela? E eu olhei assim na hora, como sempre, né? Ele tem o poder de deixar a gente perplexo. Eu falei, gente, como que eu vou falar não para esse homem, né, Carlos? Foi bem isso, eu contei isso para eles, né, lógico. Eu falei, claro. E aí começou... Então, né, esse foi o nascimento da Essencial a partir dali. Foi a primeira parceria, assim, com a metanoia. Então foi engraçado porque foi até inusitado, né? Foi um nascimento inusitado. Então, a Essencial, ela em síntese, ela é ela traz a semente da metanoia junto com ela aplica mais ou menos esse conceito. O que é? A gente já trouxe aqui o Roberto Tranjão para essa mesa. Mas para os nossos telespectadores, dá um briefing aí do que é a metanoia. A metanoia, ela, na verdade, ela trabalha uma mudança na visão, o jeito de olhar os negócios, né? E que, na verdade, isso tem muito a ver com o meu sonho primário, né? Antes da metanoia, eu achava que realmente, assim, nas empresas, as pessoas, elas não eram cuidadas da forma que deveriam ser,
para se conseguir boas estratégias e com isso o resultado, que é o que trata a metanoia, né? Se olhar as pessoas, as estratégias, né? O As cliente. pessoas, tanto o cliente quanto o colaborador, né? A equipe Isso, né? como- Num primeiro momento, né? Assim, olhar para a tua equipe, né? E depois as estratégias do seu cliente e disso sai um resultado de uma forma muito simples, né? E com certeza o Roberto falou disso com toda a propriedade aí, que foi ele que idealizou tudo. Mas esse olhar me toca e isso me move. Porque é um querer construir um mundo diferente, né? Um negócio diferente. Eu queria até trazer mais disso, só que no bloco tendências. Perfeito. Aqui, O que a gente precisa trazer nesse bloco mercado é justamente o seguinte, qual é o seu mercado? O que você vende? Quem é o cliente? Exatamente. Exato. Eu acho que dentro disso nessa história toda é essencial, um ponto que fez com que eu me desligasse da empresa onde eu estava, a gente empreender realmente, né, ter essa vontade, falar agora, né, que era um sonho que a gente sempre teve e eu também sempre acreditei muito assim, na educação. Eu sempre gostei, né, ou aula na faculdade, ou em grupos, ou no Sebrae, ou em trabalhos que foram surgindo. Eu acho que a saída não é você mandar fazer uma coisa, mas falar, olha, como é que a gente pode construir junto? Né? E eu acho que isso foi o que deu, né, lógico que nasceu a essencial, como da história que a Fátima contou, mas a gente precisava trabalhar junto, porque em parceria você vê coisas diferentes, a gente se complementa. Em parceria com o empreendedor, é isso? Em parceria como empreendedor. Então, né? Que esse é o cliente no fim das contas, né? Exato, eu queria saber o seguinte, quem compra o que da Essencial? Compra. Qual que é o nosso cliente foco? Pessoas que desejam evoluir, né, para transformar um sonho em realidade. Tal como eu, perdido um dia, né, encontro o Roberto que falou, vamos fazer? Meu sonho é esse, trabalhar com empreendedores, pessoas que querem fazer um negócio diferente, né, encontrar esse desejo na pessoa. A pessoa tem um problema, né, esse tipo de cliente que nos atrai. Ele não sabe o que fazer, ele está com o negócio dele num ponto que o cara é bom, né? O empreendedor, né? E tecnicamente mas ele sabe mas fazer. Ele tem um sonho e ele não sabe por que a coisa não vai. E hoje a nossa especialidade é esse, lá ajudar esse empreendedor a dar esse rumo que nós estamos dando para a nossa própria empresa. Quer dizer, que é tornar esse negócio próspero, né? Com esse olhar. Juntando gente, estratégia, transformando em resultado. Aqui é o mote que eu queria pegar, que é onde deriva essa tua pergunta, Rodrigo. Então, o que ele compra? Então, no fim das contas, não chega lá, por exemplo, para gestão comercial ou para gestão de RH. Isso. Não é isso. Na verdade, é um trabalho mais de gestão sistêmica. Você sabe, é isso? Caíto? Eu acho que é legal dar um panorama. Poderia deixar essa pergunta para o próximo bloco e começar com ela? Pode ser. Até por conta de que eu tenho um temperinho para colocar nessa pergunta aí. Então A gente começa com essa começou com a não é curry, é pimenta. Então, no próximo bloco... Pimenta de cheiro. No próximo bloco a gente começa, então, perguntando... Legal. Como que é entrar numa empresa e vender essa visão sistêmica de toda uma ideologia dentro da empresa? Como é que funciona isso e se isso é fácil de ser vendido? Ok? Até o próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. O Rodrigo me concedeu o direito, né, Rodrigo, de abrir o bloco de meia Intimei, Caíto. Tá certo. Então, vou trazer aqui a questão que ficou no ar, né, Fátima, para a gente retomar, que é o lance de... fica até meio difícil definir exatamente o que é esse negócio. A gente fala de gestão sistêmica e tal. Como é que funciona para apresentar isso para o mercado? Vocês têm dificuldade? Como é que é? Então... Quer falar? Pode. Eu falo muito. Eu acho que tem assim... Até decorrente um pouco do que a gente estava falando, que às vezes o empreendedor, o dono do negócio, né, ou mesmo uma situação lá da empresa, e a pessoa ela sabe tecnicamente o que fazer, só que ela chega num momento que ela fala assim, agora, como que eu faço? Porque ideias, né, e gente para vir oferecer um monte de ideia, toma isso aqui que você ganha tanto, né, tem bastante. Né? O negócio é assim, como que eu vou conduzir o meu negócio aonde eu quero chegar, com a missão que eu quero, assim, qual é a contribuição que eu vou dar e com o grupo que eu tenho. Né? Então, acho que é aí que entra a gente nessa visão geral, né, que a gente atua, para que a pessoa fale, como é que nós vamos trabalhar esse grupo para a gente atingir aquele objetivo. Então, é utilizar, né, a gente descobrir, a gente despertar o que as pessoas têm de bom ali.
né? Porque todo mundo tem coisa boa, né? Só que com um propósito específico. Não a venda, como a gente comentou agora há pouco, né? A gente não oferece um treinamento de vendas, um treinamento de alguma coisa, né? A gente não tem um pacote. Por quê? Porque as necessidades elas são muito peculiares. Um treinamento de comprometimento, comissão. Não tem como fazer isso. Mas a pergunta que o gestor vai fazer, bateram na minha porta, quer entrar comigo, a pessoa fala, para mim é blá, 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 para chegar no final virar assim, e aí eu vendo de 100 eu vou vender por 105 de que maneira? Como é que é? Do 100 que eu pago no meu produto, ele vai custa 50, eu vendo por 100. Vai custar 51, eu vou vender por 105? Olha, pode parecer loucura o que eu vou te falar agora. Pode falar. Mas esse é o tipo de cliente que não nos interessa. Perfeito. Porque ele, assim, ele tem essa crença, né, que não combina com a nossa. Tá. E tem mercado para os dois. Não, sem dúvida nenhuma. Né? Nós então, assim, geralmente os nossos clientes são assim. Ele até pede, às vezes, uma outra coisa, né? Então, é muito comum alguém me chamar, como sabe da minha história, falar, estou querendo implantar uma área de RH, ou, eu preciso mudar o número da minha empresa, né? Eu sei que você participou do processo aí, trabalhou em grandes empresas, tal. E aí eu começo a ouvir esse cliente. E ouvindo esse cliente, mas ouvindo com o coração, que é o que eu falo, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, assim, eu sou extremamente intuitiva e eu dou vazão para isso. Eu acredito piamente na minha intuição. A pessoa, ela pode ter dinheiro, pode parecer piegas, ou que eu estou contando algum tipo de inverdade aqui. Mas, assim, ela pode ter dinheiro para pagar hoje um serviço. Se eu sentir que essa pessoa, sabe, ela precisa, né, dar um rumo para esse dinheiro, ou que, sabe, ela quer fazer uma proforma, tem um crivo eu não trabalho. Cliente também. Esse cliente é até a pergunta. É a última pergunta que eu sempre faço. Não é nem a questão, sabe, assim, eu até acho meio pretensioso, né, falar, olha, eu escolho, mas assim, eu acredito naquilo que eu acredito. Então, geralmente, aí ele vem, eu ouço com o coração junto com o Carlos, geralmente, e aí eu começo. Mas olha, será que o que você está me pedindo vai te trazer o resultado que você quer? Porque o que você quer, me parece, aí começa um bate-bola. Sim. E quais são esses resultados? Porque senão começa a parecer assim que é mais uma questão de sonho. Então, acho que é isso que eu queria até colocar, Carlos. Porque às vezes também fica muito parecendo isso, né? De você tratar de gestão de pessoas, eu acho que existem vários parece clientes. Parece que não leva resultado financeiro, mas tem também, né? Isso que eu preciso saber, se tem isso. Então, mas eu acho que exatamente esse crivo que você comentou agora, né, cara, que a Fátima falou. A gente tem que sentir que, primeiro, o que a pessoa quer é de verdade. Né? Segundo, será que ela ela enxerga que a forma de fazer, né, ou trazer o resultado, é o outro que está errado? Porque assim, olha, eu faço tudo certo, mas só que vocês fazem tudo errado. Então, se você tem que vir aqui e eu tenho que comprar um treinamento disso, daquilo, porque aí vai dar resultado. E nós, né, não acreditamos que isso é verdade. Né? E a gente tem experiências que provam, né, que a gente já passou a experiência da gente mesmo em empresas que a gente eventualmente teve aí, ou em alguns trabalhos que a pessoa queria um treinamento, porque, olha, o meu problema é que os outros não fazem. Né? E não é isso. Por que não fazem? Como é que a gente pode fazer junto? E aí sim, vão ter as metas, indicadores, metas, planejamento, tudo isso é necessário. Né? E eu, sinceramente, eu nunca vi, né, uma equipe de venda, né, que fosse assim... sabe aquele negócio? Vamos lá, sabe? Proativa, né? Não, nunca vi uma empresa que fosse assim, tratada de uma forma assim de motivação, sabe? Vou te motivar, né? Vou fazer você querer, mas só porque você vai ganhar isso ou aquilo. Isso tudo acontece momentâneo. E, na verdade, quando a gente fala de gestão sistêmica, você quer uma forma de gerir a equipe ou uma empresa, né, que seja, né, perene, né? Que ela seja daqui para sempre, que ela cresça, que ela evolua. Né? Então, essas pessoas têm que enxergar como elas podem fazer diferente. Inevitavelmente, isso vai fazer com que algumas coisas, os formatos e os processos sejam revistos, reinventados. Né? Então, é isso que acaba acontecendo dentro do processo. Vou colocar aqui um tempero na nossa conversa no seguinte sentido. Eu acho até que a missão de uma empresa para ser, como o Eli Horn falava, que ele gostaria de ver a Cirela, uma empresa de 1000 anos, ela é uma coisa que tem que ser maior do que qualquer pessoa. Esse é o meu jeito de ver. Hoje, a minha empresa já não é mais... Fala assim, Rodrigo, ela é seu sonho? Não é mais. Não tem mais nada a ver comigo. Ela é muito maior que eu. Sou um pedaço dentro dela. Só. E nada mais. Tanto que eu estava contando para vocês,
Uma pessoa de fora da empresa ligou com uma ideia top de linha. Fiquei na hora do almoço hoje impactado com a ideia do cara, onde eu não gasto um centavo e ele vai buscar os recursos para fazer um negócio que vai ser muito legal. Levando a tua marca, né? Levando a minha marca. Eu achei fantástico. Eu falei assim, poxa, realmente, a semente que eu plantei, o que eu queria, eu alcancei. Então, eu acho que esse que é o mote, né? A gente tem que saber exatamente o que a gente quer para poder chegar lá. Né? E aí é onde tem os caminhos mais diversos. Mas quando aconteceu isso comigo, eu sabia que tudo isso ia acontecer, vamos dizer, esse negócio na hora do almoço, eu sabia, mas eu sabia, eu posso não saber mensurar quantos reais vai me trazer no futuro, mas vai me trazer. Tá certo? Então eu sabia que era um bom negócio, nem que fosse um marketing institucional que vai fortalecer a marca. A questão toda é, um gestor ele precisa de números, ele precisa se guiar com números. Não dá para não se guiar com números. Eu tenho sócios. Toda vez que eu chego com uma ideia radical, alguma coisa, me vira minha diretora financeira e fala, Rodrigo, menos. Claudinha, isso foi para você, porque é assim que você faz. A Adriana, então, que é a vice-presidente administrativa, lá vem o Rodrigo delirando de novo. É contra isso que eu brigo, né? Tem que mostrar um número para essas pessoas. E aí, como é que a Essencial apresenta esse número? Olha, nós não apresentamos. E, inclusive, eu falo muito que o nosso trabalho, assim, ele é muito de bastidor. O foco, ele está no empreendedor, no nosso cliente, né? E a nossa maior alegria é que, é isso, Rodrigo, eu sei que pode ser difícil num primeiro momento até entender, mas são os nossos clientes que falam pra gente, olha, mudou o resultado da minha empresa, porque no começo, foi o que eu te falei, é comum vir o pedido para vendas, ou só para a equipe, isolado. E a gente fala, olha, se a gente não trabalhar o todo, a gente não consegue. Né? Você pode conseguir aí por um tempinho razoável. Mas é aquele lance do perene, né? É. Mas ó, eu acho que a gente está ficando na deixa perfeito, Rodrigo, para a gente começar o bloco Tendências, a gente vai fechando aqui, e aí a gente fala um pouco mais, porque assim, esse é um mercado diferente, é uma forma diferente também de ver o mercado. Eu queria ouvir de vocês como é que está a aderência do mercado com relação a essa perspectiva de vocês. Pode ser? Fica pro próximo bloco. Próximo bloco. Até lá. Até lá. Muito bem, bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, agora com um bloco Tendências, aqui na mesa grande Rodrigo, também Fátima e Carlos, da Essencial. Bom, e vimos conversando sobre essas diferentes formas de gerenciar, de tocar negócios, né, desses diferentes mercados, diferentes formas de enxergar o mercado. E eu deixei a pergunta assim, não é simples explicar isso tudo para o mercado, essa nova proposta, né, essa nova abordagem de negócio, levar para os negócios, para empreendedores, principalmente porque, puxa, às vezes carece um pouco mais de mostrar número logo de cara. E quer dizer, tudo começou com a rede da Metanoia, né? Com aquele grupo da Metanoia e tal. Quer dizer, que é um público que normalmente já está mais afinado com o linguajar, né? Com as propostas e por aí vai. Mas e o mercado fora da Metanoia? Gente que nem ouviu falar de Metanoia, não sabe o que é isso, mas, pô, sei lá, tá achando interessante esse negócio de fazer algo mais com o negócio, né? Conseguir realizar, colocar em prática um sonho. Isso, vocês estão sentindo essa demanda do mercado, de gente que não é do círculo da Metanoia? Fala um pouco se esse tipo de gestão, esse tipo de pensamento está num rumo de tendência ou não e por quê? Bom, eu sinto que tem, né, essa demanda. É engraçado porque geralmente são clientes nossos que falam para outros clientes, né? Então eles já vêm com alguma referência, né? De, me falaram bem do trabalho de vocês em tal lugar, ou então foi um funcionário da empresa, porque como a gente trabalha, né, toda a cadeia, essas coisas andam. E eles querem saber o que é, como é, se dá para fazer, né? Eu não vou te falar que hoje existe uma demanda maravilhosa, né? Que porque, como você disse, é novo, né? Então, foi o que eu te disse também. Eu sinto, assim, um trabalho de ateliê de arte, um trabalho personalizado, ele é discreto, né? Tanto é que até agora a gente fica imaginando, assim, qual a melhor forma da gente fazer essa divulgação? De tão discreto e de tanto a gente, sabe assim, a gente não combina com a gente essa exposição ou a gente ficar falando dos nossos clientes. Ele é um trabalho íntimo e até por ser íntimo, então ele é discreto, né? Então geralmente vem por indicação de um outro cliente e às vezes eles têm essa dificuldade de entender Mas essa busca está acontecendo mesmo? Vamos dizer assim, quem não está... Nós tivemos na nossa mesa aqui um cliente deles.
A Betinha. Betinha teve. Ela não participou do processo, por exemplo, né? Isso. Não, ela Mas ela nos colocou na mesa que os resultados dela foram muito, muito bons. Isso que eu te falei, que a nossa alegria é que a gente não promete, mas a gente sabe que vai acontecer. Mas a gente não chega em nenhum lugar e fala, olha, eu prometo que de tanto o seu faturamento... A gente acredita, por isso que eu te falei, na essência, naquela pessoa que busca. Às vezes ela está num problema e geralmente, às vezes, pode estar até com dificuldade financeira mesmo. Com dificuldade para pagar. Mas a dificuldade financeira, às vezes, é consequência, não é Mas causa, ela né? tem um desejo, ela tem uma verdade, ela quer fazer negócio, ela não quer ganhar dinheiro. E essa pessoa vai ganhar dinheiro. Né? A gente sabe disso. Agora, aquele que quer ganhar dinheiro, ele pode até ganhar dinheiro até a página 2. Chega uma hora que ele começa a perder dinheiro. Eu acredito piamente nessa tendência. Assim, esse amor ao que se faz, ele atrai. Então, eu quero ser atraído por esse tipo de empresário. Aquele que precisa de ajuda, mas fala, meu Deus, com quem que eu falo? Nós estamos aqui. Mas conta um pouquinho Rodrigo, dessa história. Então, deixa eu comentar que vocês mudaram a chave? Tem um amigo nosso que ele fala assim, ganhar dinheiro é fácil. Né? Outro dia até ele falou 2 vezes. Caramba, eu sou burro demais, porque pra mim é difícil pra danar. Mas ele falou, ganhar dinheiro de uma forma diferente que fique, esse que é o desafio. Né? Porque você falou da Betinha. Realmente, a Betinha é o perfil, né, de pessoa que vive o negócio dela. Ela não abriu um negócio porque ela falou, eu vou vender tanto de produto e vou ganhar tanto de dinheiro. Aquilo lá é a vida dela. Então, é muito gostoso você trabalhar com quem está afim de trabalhar. Né? Porque tudo que a gente propõe, vamos tentar isso, muda aqui, muda ali, isso vai sendo construído, isso que é importante. Isso é a visão sistêmica, né? Vamos construir tudo, tem que ser bom para quem trabalha, para o cliente, e isso é que vai trazer o resultado. Acionista, né? Aquele negócio, quantas metas de venda a gente, falando em número especificamente, ou de faturamento, né, que a gente coloca, falando, nós vamos ter que fazer isso aqui, custe o que custar, e às vezes não faz, a gente fala, né, não deu certo, então a culpa é do fulano, e não é, a gente não acredita que isso acontece. Tem muita empresa que chega para a gente e fala, olha, eu estou querendo fazer alguma coisa, ou quem que eu procuro, ou eu acho que eu tenho um problema dessa forma, estou precisando de um RH, porque aí meus problemas vão resolver, ou um treinamento para a equipe de venda, ou enfim. E a gente batendo papo, você vai vendo que não é uma coisa localizada, né? É uma coisa sistêmica, é uma forma de gerir, nós vivemos em sistemas, né? Forma de fazer, exato. E outra assim, eu acho também a ilusão, acho que é bacana colocar isso para quem está assistindo e para a gente aqui também, né, Rodrigo? Meu, o problema nunca vai deixar de ter. Sem dúvida. Acho que assim, muda o desafio, mas, meu, não tem essa de chegar, não, resolveu, agora acabou. Não, você vai ter outro lá na frente. Acho que isso não é ilusão agora, também. A gente você tem que falar também que é uma mais forma... de rosa, né? Com certeza. Com certeza, cara. Agora a gente acredita numa crescente. Uma crescente. É num caminho. Né? Agora, sem dúvida, trabalhar dessa forma vai exigir muito mais excelência de todo mundo, né? De todos envolvidos no trabalho. Né? Não dá para ser uma parte só, não dá para fazer bem feito, vou cumprir a minha parte, o meu horário, a minha meta. Por quê? Porque amanhã começa tudo de novo. E o ano que vem tudo de novo. Né? Então, quando a gente consegue, né, azeitar, até puxando um pouquinho, né, cara? Uma equipe que tem esse olhar dessa forma, não tem como o resultado não vir. Né? Você fala assim, então me fala números. Né? Eu já vi, não tenho números específicos de um ou de outro. Né? Mas, se a gente falar que 1, 2 anos de trabalho, né? Um faturamento, ele pode, ou um resultado, não faturamento, um resultado ele reverter em 50% a mais, 100% a mais, são números que eu toda hora vejo, 60% a mais. Isso é um negócio importante de se colocar. Quer dizer, isso é fruto do engajamento de uma equipe, por exemplo. Oi? Agora, acho que você tocou num ponto muito legal. Se eu vou fazer... Tem a ver com aquilo que a gente diz, que a gente acredita nesse empresário que vive o seu, né, seu sonho na íntegra. Por quê? Essa pessoa, ela trabalha junto com a gente. É diferente daquele que quer contratar uma consultoria, terceirizar e quer que você dê conta do negócio. Porque nós não damos conta de nada, né? Porque se não era muito melhor você abrir um negócio e afinal de contas, o sonho é seu, né? Assim, agora, juntos, né? A nossa empresa ela foi voltada
para isso, né? Ela, assim, ela é desenhada para... Mas a Betinha vai nos desculpar de usar ela como case, mas eu gostaria de saber o seguinte, ela é uma pessoa que está nos olhos dela, que ela é apaixonada por fazer chocolate. Não precisava de ir essencial lá e falar para os funcionários dela, poxa, vocês têm que compartilhar do sonho de fazer o melhor chocolate da região, do Brasil, do mundo, aqui em Araçatuba. Ela já passava, duvido que ela não conseguia falar isso para os funcionários dela. Mas vocês foram uma peça fundamental nisso. Como? Fazendo tudo isso que nós estamos falando aqui. É porque tem um falando, estratégia qual que é também, a visão do negócio? Porque uma coisa é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Em outro bloco aí. Às vezes a gente sabe, você gosta do que você faz e tecnicamente você sabe fazer, né? Mas só que uma empresa, ela não é só fazer. Ela tem gente, ela tem problemas, tem conquistas, tem situações, é tudo junto. Estratégia, né? Estratégia. Então, a gente está falando que uma empresa precisa de gestão, né? E a gente acredita na gestão sistêmica, que é pegar tudo isso e falar, olha, se acontece alguma coisa com a equipe que trabalha aqui dentro, isso vai influenciar na forma como que a estratégia do negócio acontece e que, por consequência, no resultado. Se você mexe na estratégia, a verdade é igual. Então, uma coisa interfere na outra, né? Não é uma coisa sozinha. Então, acho que essa é a beleza do trabalho, que é onde a gente se encanta e a gente gosta de atuar. Vamos pegar e unir todas as pontas, né? Nós temos que encerrar esse bloco tendência, o bloco de encerramento, papo bom, o tempo passa muito rápido, não dá para saber. Eu queria perguntar, então, você acredita no futuro, voltar de novo, então. futuro de Araçatuba, se... a gente vai ter que começar com essa, né, Rodrigo? Exatamente. Então a gente começa com essa, o próximo bloco, e tem umas outras que a gente pode ir soltando assim, antes da gente conhecer um pouco do casal. Até o próximo bloco. Bem-vindo de volta ao Araçatuba.